Antes de tudo, antes de começar o programa, feliz ano novo a todos. 2017 começou, gente, e começou com promessas políticas, porque os prefeitos tomaram posse e ali, independentemente de partido, eles terminaram adotando o mesmo discurso, o da austeridade. Os prefeitos prometeram aí corte de gastos, prometeram cortar secretarias, cortar também cargos comissionados e também até chegaram a falar em alguns lugares em teto de gastos. Portanto, um discurso que foi justamente refletindo este momento de crise. Agora, também aproveitando esse primeiro dia de trabalho, que todos os holofotes da imprensa estão voltados, né, para saber o que cada prefeito estava fazendo, quais foram as primeiras atividades. Olha, a agenda começou bem cedo para muitos deles. E a agenda escolhida foi ali numa linha bem popular, chegando o mais próximo possível da população. Em São Paulo, o prefeito chegou a se vestir de gari. No Rio de Janeiro, o prefeito foi doar sangue. Mas a gente começa com informações de São Paulo. Quem acompanhou essa agenda do prefeito João Dória hoje foi a repórter Raquel Setz. O primeiro dia de trabalho do João Dória começou bem cedo. Pouco antes das 6 da manhã, ele já estava no centro de São Paulo para lançar a Operação Cidade Linda. É um programa de governo que visa aí melhorar a conservação de algumas vias importantes da cidade de São Paulo. Dória e seus secretários fizeram uma ação simbólica usando roupa de gari. Em seguida, ele fez uma reunião com os secretários e depois deu a sua primeira coletiva de imprensa já como prefeito de São Paulo. Ele falou sobre algumas parcerias que serão feitas com a iniciativa privada e também sobre cortes de gasto na prefeitura. Entre as medidas que foram adotadas hoje, a primeira delas foi o corte de 15% nos valores de todos os contratos. Isto não se aplica aos contratos na área de saúde e nem de transporte. Nos demais, saúde, transporte e educação. Nós vamos devolver automóveis alugados, inclusive os do gabinete do prefeito. Automóveis que são propriedade da prefeitura serão leiloados dentro do melhor sistema, do melhor valor apurado. Olha, no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella também iniciou o dia bem cedo. Ele foi até o Hemocentro do Rio de Janeiro, o Hemorrio, para doar sangue. E Crivella disse no discurso de posse que é proibido gastar. Aí até propôs algumas alternativas para resolver a questão do caixa. Quem acompanhou, fala com a gente agora, o repórter diretamente do Rio de Janeiro. Crivella chegou ao Hemorrio acompanhado da esposa, do filho e da nora. O prefeito inaugurou uma campanha de doação de sangue. Ele anunciou as primeiras medidas que deve tomar na área da saúde, como a municipalização das unidades de pronto atendimento. Crivella destacou a dívida de mais de R$500 bilhão que os planos de saúde têm com a Prefeitura do Rio. O prefeito pretende buscar o apoio do Ministério Público e do Tribunal de Contas para que parte dessa dívida seja paga por meio de prestação de serviços. Crivella vai se reunir hoje com todos os secretários para traçar as diretrizes do governo. O prefeito baixou 80 decretos em uma edição extra do Diário Oficial que estabelecem uma série de mudanças e estudos para todas as áreas da gestão municipal. 14 secretarias foram extintas e tiveram as atribuições distribuídas entre as 12 pastas remanescentes. Os cargos comissionados em órgãos da prefeitura foram reduzidos à metade. No discurso de posse, Crivella anunciou que deve rever as isenções fiscais e as taxas de IPTU e demonstrou a postura que deve adotar durante o mandato. O país está em crise, o estado do Rio de Janeiro está em crise, a cidade do Rio de Janeiro se encontra nesse contexto. É hora de cautela, judicioso exame das despesas públicas. E a gente vai verificar também agora como que foi a posse e o primeiro dia de trabalho dos prefeitos nas maiores capitais, em outras das maiores capitais no país. Portanto, eu vou diretamente para a Agência Brasil conversar com a editora Carolina Pimentel. Boa tarde. Foram muitos os discursos, todos nesta linha mesmo, né, Carolina, de corte de gastos. Isso mesmo, Rosiane.
Todo mundo nessa linha de cortar gastos e tentar fazer mais com menos dinheiro. Em Belo Horizonte, por exemplo, um dia após tomar posse, o novo prefeito, Alexandre Calil, exonerou quase 3 mil funcionários que ocupavam cargos comissionados. Porém, alguns cargos serão ocupados por pessoas que vão integrar a equipe de Calil. A prefeitura informou que essas demissões fazem parte de uma reforma administrativa que será enviada à Câmara Municipal. Alexandre Calil também reduziu o número de secretarias de 22 para 13. E no Recife, ao tomar posse ontem, o prefeito reeleito, Geraldo Júlio, disse que o lema dele agora é fazer mais com menos. Segundo o prefeito reeleito, Geraldo Júlio, ele vai buscar equilibrar as contas públicas, mas sem diminuir a prestação dos serviços públicos. E disse que não vai haver fechamento de escolas, creches e hospitais. Nos últimos dias do primeiro mandato, o prefeito Geraldo Júlio conseguiu aprovar na Câmara Municipal uma reforma administrativa, que acabou aí com 9 secretarias e 3 autarquias. A prefeitura estima que vai economizar 81 milhões de reais com essas mudanças. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel, que daqui a pouquinho traz outras informações para você que está nos acompanhando aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. Agora, você deve estar se perguntando, será assim, e aquele prefeito de Osasco, né, que tinha sido eleito, chegou a ser preso ao voltar de uma viagem dos Estados Unidos, ele tomou posse? Pois eu conto para você. Ele tomou posse, sim, o prefeito Rogério Lins, do PTN, ele tomou posse ontem, depois de sair da penitenciária na sexta-feira. Ontem ele pôde tomar posse e fez, inclusive, um discurso negando que tivesse funcionários fantasmas. E foi justamente a acusação que pesou contra ele. Então, ele conseguiu ali uma decisão da Justiça para sair da penitenciária e pôde tomar posse ontem. Na hora que ele fez esse discurso lá, ele até fez um contraponto. Ele disse que não existia funcionário fantasma trabalhando com ele, não. Que ao contrário, a equipe, inclusive, trabalhava 10, 12, 15 horas. Agora, tem mais novidades sobre essa história do prefeito de Osasco e quem conta pra gente é Priscila Kersh. Rogério Lins, do PTN, novo prefeito da cidade de Osasco, na Grande São Paulo, pagou hoje uma fiança de R$300 mil para permanecer em liberdade. Ele tinha até o fim do dia de hoje para fazer o pagamento, do contrário, ele seria preso novamente. Ele e outros 6 vereadores reeleitos e empossados ontem estiveram presos preventivamente, acusados de contratar funcionários fantasmas na Câmara Municipal da cidade, num esquema que, de acordo com o Ministério Público, pode ter chegado a desviar 21 milhões de reais. Na quinta-feira passada, a Justiça deixou que eles respondessem em liberdade. Os vereadores têm até quarta-feira para pagar as fianças. Olha, e a Carolina Pimentel está me avisando aqui que tem também uma outra informação sobre este caso. Então, vamos conferir com Carolina Pimentel. É a respeito desse dinheiro, né, Carolina? Inclusive, a Agência Brasil está colocando matéria no site, agenciabrasil.abc.com.br, daqui a pouquinho, não é isso? O que é que vocês descobriram aí? Bem, Rosiane, como a repórter falou há pouco, o prefeito de Osasco precisava pagar, né, os R$300 mil, a fiança, para poder continuar em liberdade e não voltar à prisão. E nós conseguimos a informação, noticiamos agora há pouco, que o prefeito fez um empréstimo que ele vai pagar em 60 meses para poder pagar o valor da fiança de R$300 mil. Rosiane. Obrigada, Carolina. Essas informações detalhadas lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora a gente vai diretamente para os estúdios da Rádio Nacional conversar com Jéssica Gonçalves. Jéssica, muito bem-vinda, feliz ano novo. E você continua aí nesse giro sobre o que disseram e fizeram os prefeitos nessas primeiras agendas. Boa noite. Boa noite, Rosiane, a você e a todos. Muito obrigada, um feliz ano novo para você também e para todos os que nos assistem. Bom, vou falar primeiro sobre o prefeito de Salvador, ACM Neto. Ele oficializou o início do segundo mandato consecutivo como chefe do Executivo Municipal,
com a promessa de que vai continuar priorizando os mais pobres. Durante o discurso de posse, ele afirmou que 78% dos investimentos da primeira gestão foram nas áreas mais pobres da cidade. ACM Neto foi reeleito com quase 74% dos votos válidos. Agora vamos falar sobre o prefeito reeleito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Ele tomou posse na Câmara Municipal, acompanhado pelo governador do Ceará, Camilo Santana, e pelo ex-governador do estado e ex-ministro da Educação, Cid Gomes. No discurso, Cláudio ressaltou as ações do primeiro mandato e disse que vai priorizar áreas como saúde e educação. E em Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesan Júnior destacou, após a cerimônia de posse, que há grandes chances de atraso nos salários dos funcionários municipais por causa da situação financeira do executivo local. No entanto, ele afirmou que vai fazer tudo o que for necessário para manter os serviços essenciais da cidade. Voltamos com você, Rosiane. Voltamos, mas antes de a gente sair para o intervalo, e uma última notícia também antes do intervalo, eu quero saber de vocês duas. Os prefeitos, a gente viu que fizeram muitas promessas, promessas de austeridade, promessas de programas. Eu quero saber de vocês. Jéssica, primeiro, qual foi a promessa que você fez para 2017? E outra coisa, você não vai ficar igual alguns políticos também não, que prometem e não fazem, né? Fala a verdade, você conseguiu cumprir as promessas que fez em 2016? Olha, Rosiane, sendo bem sincera, a maioria delas não. Uma delas, por exemplo, era praticar mais exercício físico. Isso aí eu fiquei devendo. Agora, para esse ano, a minha principal promessa foi ler mais livros. Porque com essa era digital aí a gente acaba esquecendo os livros, então eu quero ler mais, livro mesmo, aqueles livros de papel. Espero conseguir cumprir. Opa, se precisar de ajuda, eu ajudo aí, viu? Que eu também até hoje meu hábito é o livro de papel, não consegui trocar aí para livro digital ainda não. Carolina Pimentel. Carolina tem esse jeito sério de quem cumpre tudo bem direitinho, mas será que promessa de ano novo alguém cumpre? Rosiane, eu tô achando que não. A minha promessa é parecida com a da Jéssica. Em 2016 eu prometi que ia fazer exercício físico e academia, não cumpri. Tô renovando agora em 2017. Coloquei essa meta de fazer exercício físico. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir. Olha, então pelo menos a meta do exercício físico é promessa das 3. Então, consequentemente, os nossos seguidores, quem nos ouve e assiste, vai ter o direito de nos cobrar até o fim do ano para saber se realmente a gente conseguiu entrar aí na malhação, né, no dia a dia, porque a gente já corre o tempo inteiro aqui, né? Sedentário ninguém é não, mas pelo menos correndo aqui dentro do Congresso a gente fica o dia inteiro e dentro da redação. Agora, a atividade física mesmo, bem, eu vou voltar para a aula de dança, isso não é promessa não, é porque eu volto mesmo, só estou esperando a academia voltar das férias. Mas promessa para esse ano... Ai, tá difícil. Eu já tô assim, eu acho que é a atividade física mais regular também. A do ano passado não deu para cumprir, então ficamos as 3 igualzinho aqui, iguaizinhas. Gente, agora voltando ao assunto sério, deixando as promessas de lado, talvez até por algumas promessas não cumpridas, né? E assim, algumas que terminaram, na verdade, virando denúncias, porque aí se esbarraram em problemas mesmo jurídicos. Aí sim, agora voltando para uma pauta séria, é importante ressaltar que dezenas de prefeitos não tomaram posse ontem. Assim, dezenas de municípios estão sem prefeito e terão de enfrentar uma nova eleição agora em 2017. Por causa de questões judiciais, não foram autorizados, não tiveram a diplomação e aí teve situação que foi até inusitada, porque aí assume o presidente da Câmara Municipal lá em Ipojuca, na região metropolitana do Recife, por exemplo, teve problema que virou até cadeirada, né? Porque a população estava ali protestando, justamente por causa da situação de o prefeito não poder tomar posse e no protesto, depois que foi decidido quem era o presidente da Câmara Municipal, rolou até cadeirada. Mas também não foi somente essa situação inusitada, não. Teve até pelo país caso, sem ser de violência, mas caso de pedido de casamento no momento da posse. Eu volto daqui a pouquinho com outras informações. É só um minuto, eu volto já.
Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere comigo e com a equipe de jornalistas da Agência Brasil, da Rádio Nacional e da TV Brasil as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você verificou com a gente como que foi o discurso de posse, o primeiro dia útil de atividades dos prefeitos nas maiores capitais brasileiras. Independentemente de partido, eles adotaram ali o discurso de corte de gastos, de fazer mais com menos e de fazer também com que haja toda uma redução da estrutura de secretarias, justamente para aliviar o caixa, aliviar a máquina pública. Este bloco agora a gente começa com uma informação diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Jéssica Gonçalves vai falar para a gente sobre a situação lá em Manaus, porque houve uma rebelião, 60 pessoas morreram, o governo federal ofereceu apoio, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, inclusive, viaja para Manaus neste momento. Jéssica, quais são as últimas informações sobre este caso? Pois é, Rosiane, a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, durou mais de 17 horas. O confronto entre facções rivais, que começou na tarde de ontem, chegou ao fim na manhã desta segunda-feira, deixou pelo menos 60 mortos. O episódio já é o segundo no país em número de mortos no sistema prisional, atrás apenas do massacre do Carandiru, em 1992, quando 111 presos foram mortos pela polícia. No início da tarde de hoje, houve um novo tumulto no complexo penitenciário. Em um dos pavilhões do Centro de Detenção Provisória Masculino, os presos tentaram fugir, mas foram impedidos pela Polícia Militar. Houve tumulto também em outra unidade, o Instituto Penal Antônio Trindade, mas a situação foi contornada e, neste momento, é considerada estável. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, vai a Manaus hoje à noite avaliar a situação do complexo. Moraes e o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Marco Antônio Severo, vão se reunir com o governador do Amazonas, José Melo de Oliveira. Rosiane. Obrigada, Jéssica. Em relação às declarações também do ministro, ele até emitiu uma nota por meio da assessoria de comunicação, colocando à disposição do governo do estado do Amazonas a estrutura de presídios federais, penitenciárias federais, para transferência de alguns presos, se for necessário. Eu acho que a gente tem aqui uma informação também de autoridades lá do estado. A gente tem isso também? O secretário de Segurança Pública, temos sim, o secretário de Segurança Pública do Amazonas falou conosco. Vamos acompanhar o que ele disse. Há uma guerra silenciosa que o Estado tem que intervir. E que guerra é essa? Narcotráfico. O que nós estamos vendo, o que nós vimos hoje? Uma facção brigando com a outra. Por quê? Porque uma tem uma sigla e outra tem outra sigla? Não, porque cada uma quer ganhar mais dinheiro do que a outra. A briga é por dinheiro, por espaço. A população tem toda a razão em estar assustada. O que ela tem que entender é que nós estamos trabalhando. Portanto, vocês acompanharam aí as declarações de Sérgio Fontes, ele que é o secretário de Segurança do estado do Amazonas. Ao longo do jornal, a gente continua monitorando a situação de lá. Se houver alguma novidade, a gente traz a informação aqui também. Agora, mudando de pauta, vamos para a área de economia, até porque eu vou lembrar você, na sexta-feira, nós trouxemos aqui uma informação exclusiva da Agência Brasil, um levantamento feito mostrando que o débito dos estados com o Tesouro Federal, Tesouro Nacional, girava em torno de 470 bilhões de reais. Pois a Agência Brasil foi também tentar descobrir como que os estados chegaram a este grau de endividamento. Então vamos conferir com Carolina Pimentel. Rosiane, como você falou, na última sexta-feira, a gente trouxe aqui um levantamento da repórter Fabíola Sinimbu, da Agência Brasil, que mostrou aí que os estados devem 470 bilhões de reais para o Tesouro Nacional. Agora, esse montante não é de agora. As dívidas dos estados com a União começaram na década de 70, quando os estados recorriam com frequência a empréstimos no exterior para conseguir recursos para investir. Depois, nos anos seguintes, os estados passaram a pegar financiamento com a Caixa Econômica,
econômica com o próprio Tesouro Nacional e também emitir títulos. Com a chegada do Plano Real, em 1994, veio o controle da inflação e as despesas dos estados superaram as receitas e aí ficou mais difícil para os estados pagarem essas dívidas. Foi então que em 97 a União fez um acordo com os estados, assumiu essas dívidas que eles tinham com o mercado financeiro e aí os governos estaduais passaram a dever para a União. Mas tem muito mais informação, essas dívidas já foram para a Justiça, já tiveram outros acordos e para saber tudo sobre isso, sobre como os estados chegaram a essa dívida enorme com a União, é só acessar o nosso site, agenciabrasil.ebc.com.br. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E você que nos acompanha aqui todo dia, desde o início do programa, a estreia do programa em novembro, tem sentido a falta da Mariana Jungmann, que a gente já explicou que está de férias. Mas antes de ela sair de férias, a Mariana gravou uma entrevista e deixou para a gente conferir aqui. Ela gravou uma entrevista com a brasileira Maria Luísa Viotti, que é a nova chefe de gabinete do novo secretário-geral da ONU. Então a gente acompanha agora essa entrevista, ela que ressaltou que a nova secretária lá, a chefe de gabinete do secretário, ressaltou inclusive quais são os maiores desafios do secretário-geral da ONU. Vamos ouvir o que ela disse. É um problema realmente de enorme dimensão, incidência internacional. É uma situação humanitária extremamente grave. E é um problema que é preciso resolver não só do ponto de vista do acolhimento desses refugiados, que já em si é um problema extremamente complexo, mas também, sobretudo, através da prevenção de situações de conflito e solução de conflitos que estão na origem do fluxo de refugiados. O novo secretário-geral terá uma sensibilidade muito especial para isso, porque ele esteve por 10 anos à frente do Alto Comissariado da ONU para Refugiados e vivenciou de muito perto toda essa escalada do problema de refugiados nos últimos anos, visitando áreas de conflito, visitando campos de refugiados. Então, ele trará uma experiência própria, pessoal e uma vivência desse problema muito aguda nesses últimos anos. Alguns organismos de direitos humanos, como a Anistia Internacional, por exemplo, ressaltam que a solução do problema passaria por ajudar a dividir esse problema com mais países, né? A ONU pensa, a senhora acredita que a ONU possa trabalhar nesse sentido de ajudar a, vamos dizer assim, a pulverizar, né, esse atendimento aos refugiados? Tudo depende muito dos países membros e de sua disposição de aceitar os refugiados. Isso nós vemos que tem sido tratado de forma diferenciada pelos diversos países. O Brasil fez um esforço muito grande e já ofereceu um número elevado de vistos para refugiados, tem recebido um número crescente, mas é necessário que os países que estão mais próximos também se mobilizem e possam acolher um número substancialmente maior de refugiados. Portanto, essas as informações, uma entrevista feita por Mariana Jungmann. A gente vai agora rapidamente à Agência Brasil conferir as últimas informações, muitos dados de economia. Carolina Pimentel. Rosiane, o governo divulgou hoje que a balança comercial do país fechou 2016 com saldo positivo de 47,6 bilhões de dólares. E o repórter Paulo Leite tem mais informações sobre esses dados. O saldo da balança comercial foi positivo no ano passado, ou seja, o Brasil vendeu mais produtos para os outros países do que comprou. E o número foi recorde, 47 bilhões e 700 milhões de dólares. Agora, isso só foi possível por causa da crise econômica brasileira. No ano passado, o Brasil importou 20% a menos do que em 2015. Também por esse motivo, o petróleo teve o primeiro saldo positivo. No ano passado, os produtos que o Brasil mais exportou foram minério de ferro, óleos brutos de petróleo e açúcar.
E uma boa notícia para o início deste ano. A bandeira tarifária para janeiro vai continuar sendo verde. Com isso, os consumidores não vão pagar uma cobrança extra na conta de energia agora em janeiro. Em dezembro, a bandeira já estava verde. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter essa bandeira verde porque a situação dos reservatórios das hidrelétricas está boa e não é necessário acionar as termoelétricas, que produzem energia mais cara que a das hidrelétricas. Em um outro assunto sobre comércio, neste ano serão 9 feriados nacionais. Muitos ainda será possível emendar, tirar mais uns dias de folga, mas para o comércio, essas folgas podem não ser positivas. Um levantamento feito pela Federação do Comércio de São Paulo aponta que os lojistas e os comerciantes podem deixar de ganhar 10 bilhões de reais por causa dos feriados nacionais. O montante é maior que o estimado no ano passado com os feriados de 2016. De acordo com a FEComércio, abrir as portas em um dia de feriado representa dobrar os custos. A federação defende, inclusive, que seja revisto o número de feriados agora em 2017. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E todos os detalhes sempre lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora você pensa que estava ali, tem um monte de feriadão este ano, né? Vai ter um monte de folgão, emenda com a sexta, emenda com a segunda. Bem, para quem está de folga é muito bom, mas a gente vê que na economia aí termina dando problema, termina gerando esse abalo. Eu agradeço a vocês por nos acompanhar hoje e aquela foto prometida na sexta-feira a gente tem hoje, olha. Então, o meu agradecimento especial a toda a equipe que faz parte deste jornal nos Corredores do Poder, a equipe que concebeu o programa, a equipe de arte, editores, produtores. Agradecemos a todo mundo para começar mais um ano com muita energia. Até mais!